Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Natália e vou te acompanhar nessa Masterclass. A Uniaselv tem a honra de apresentar Taiso de Quadros, advogado, fundador e CEO da Simplifique EAD, plataforma digital de gestão de condomínios. Lembre-se, para receber o seu certificado de participação no evento, preencha a lista de presença que está disponível durante o evento no chat. Ao fazer a sua pergunta, no chat, coloque o nome completo, município e estado. Então, vamos lá? Taiso possui mais de 25 anos de experiência. É advogado com pós-graduação em sustentabilidade, energias alternativas e compliance com ênfase em gestão de risco. Com forte atuação no segmento empresarial e em organizações não governamentais, assessora condomínios de diversos tamanhos e padrões econômicos. Seja bem-vindo, Taiso. Olá, Natália. Tá me ouvindo bem? Ouço. Bem-vindo, Taiso. Muito boa noite a todos os alunos que estão chegando, a todos, inclusive, que estão aqui no nosso canal, no Instagram. É uma satisfação estar aqui nessa Masterclass, nesse dia que é tão saudado no Brasil inteiro, comemorando o Dia do Síndico. Eu não estou conseguindo ver se eu já estou aparecendo ali, eu pedi para o Henrique depois me dizer se eu já estou aparecendo, mas hoje é um dia que é comemorado com muita satisfação por pessoas que passam dias e noites, muitas vezes, tendo que escutar algumas coisas que não são muito legais, mas que hoje eu quero desmitificar alguns paradigmas, quebrar eles no meio, assim, e muito eu vou deixar de falar de mim, eu quero muito mais falar do que o gestor, né, o síndico propriamente dito, ele precisa, ele pode oferecer, ele pode dar de valorização dos empreendimentos imobiliários e falar sobre o mercado, tá? Em que pese eu seja advogado, o juridiquês não vai ser o idioma que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, eu gostaria que você pudesse, então, dentro de uma lógica de academia, dentro de uma lógica até mesmo de ensino, pegasse papel, pegasse uma caneta, pega um caderno, já aproveita também, se for possível, como já foi dito lá no início, onde tem uma letrinha bem pequenininha, compartilha com no mínimo 5 pessoas que você conhece agora, principalmente quem mora em condomínio. Se você que mora em condomínio está assistindo esta Masterclass agora, compartilha com o teu síndico, compartilha com os membros do conselho, compartilha com todas as pessoas que você conhece, para que eles possam ver o que de fato é realmente uma gestão de condomínio, tá? Me diz aí se eu já posso fazer a transição dos slides, se vocês já estão enxergando a tela do meu computador, para que eu possa seguir em frente e falar sobre o que, de fato, essa que é uma função hoje no mercado, que está em ascensão, e que, se você vê, né, se você tem algumas ideias, essa vai ser a primeira pergunta que eu quero fazer com que a nossa interação, nosso bate-papo hoje, ele possa ser bastante dinâmico. Eu tenho uma apresentação, mas eu quero que você, então, possa interagir comigo. Como você vê a figura do síndico hoje? Pode ser do seu condomínio, pode ser do mercado atual, pode ser de diversas formas que você imaginou. Eu vou te passar agora uma imagem, não associe a esta pessoa, mas vamos tentar entender de que maneira as pessoas hoje que moram em condomínio estão enxergando esta figura. Será que talvez é uma pessoa parecida com essa? É um cara gente boa, todo mundo confia, aquele cara, sabe, que é 100% queridão, ele tem tempo sobrando, é esse cara aí que você vê no seu condomínio? Caso se não for este cara, deixa eu tentar passar uma outra imagem, e aí você me diz se essa é a figura que você vê no seu condomínio. Então, me diga, ou é esse cara que tem uma cara de sargentão, que ele geralmente vai dizer tudo o que você não gostaria de ouvir, todas as regras que você está deixando de cumprir,
Ou ainda, pior, esta figura, se você tem no seu condomínio alguém que você não conhece, é um fantasma, né? No seu condomínio, você só enxerga o síndico uma vez por ano, ou você, quando leva uma multa. Qual dessas três figuras aí? Por que eu tô colocando até, inclusive, figuras masculinas? Porque dentro do mercado dizem que a maioria dos síndicos são homens, e isso está mudando, certo? E essas três figuras são as figuras que a gente mais ouve também, que é o síndico que tem a confiabilidade das pessoas, ou aquele que é o manda-chuva, né, manda em tudo, ou é o síndico fantasma que ninguém conhece ele e ninguém vê todos os dias, tá? Vou pedir pro pessoal de novo, quem tá chegando no Instagram, corre lá pro YouTube que nós já estamos online dentro do canal da Uniacel. Bom, se você não tem nenhuma dessas três figuras, dentro de um aspecto geral, dentro de uma visão, eu quero então separar em 4 blocos a fala que eu trouxe aqui para vocês. E eu gostaria que vocês entendessem, primeiramente, os aspectos conceituais e básicos de um condomínio, tá? Não vamos entrar no mérito, não vamos entrar numa conceituação muito ortodoxa. Eu vou falar muito tranquilo para quem não é advogado, para quem é administrador, para quem é aluno, para que possamos todos estar na mesma página, beleza? E nesse mesmo bloco eu vou falar sobre as transformações do modelo de gestão condominial, como era antes da pandemia, como está sendo agora e possivelmente como vai ser no futuro. No bloco 2, eu quero então falar sobre compreendendo os modelos que você vai enxergar, quais os impactos na vida dos síndicos do futuro. No bloco 3, os desafios do mercado, e o bloco 4 nós vamos fechar como superar os desafios e aproveitar as oportunidades desse mercado, perfeito? Vou tocar, se eu estiver falando muito rápido, se você não estiver compreendendo, diz aí no chat, a interação vai ser aqui muito interessante para que eu possa também, ao final, responder algumas perguntas, beleza? Então vamos chegar no bloco 1. O condomínio, tá? O que é um condomínio? Então, em termos técnicos e diferenciando dentro dos tipos e suas definições, o condomínio geral é quando uma propriedade ela pode ser simultaneamente compartilhada com outras pessoas, certo? Então, não é este o conceito que nós vamos trabalhar hoje, mas para que você possa entender que algo em condomínio é aquilo que você, seja um bem móvel ou imóvel, vai compartilhar com outras pessoas ao mesmo tempo. Fica com esse conceito de ao mesmo tempo, só até depois eu te falar de uma outra espécie de condomínio que vai estar mais ali na frente. Hoje nós vamos falar sobre condomínio edilício, ok? Mas, segundo o Caio Mário, esta coisa, como eu estava falando anteriormente, tá? Ela pertence a mais de uma pessoa e ela vai ser compartilhada por essas. Então, é um conceito do direito civil. Quem é advogado já sabe muito bem disso. Mas dentro deste, que é o condomínio que nós vamos falar, do condomínio edilício, existe, então, partes exclusivas e partes comuns, tá? Então, pode haver condomínio, certo? Em edificações, onde vão existir partes exclusivas e também partes em comum. Dentro dessas partes comuns, nós vamos ter as partes de uso geral e a que são a de uso exclusivo. Taiso, tá. Agora nós já estamos dentro do condomínio. Eu nem ainda classifiquei o que é ser síndico, mas nós estamos aqui agora na classificação do que é ser, né, o que é ter um condomínio. Dentro de um condomínio, as partes exclusivas vão ser aquelas unidades que são de pessoas que vão usar elas exclusivamente para os seus próprios fins, ok? Mas dentro das partes comuns, ainda vai haver uma parte que é de uso exclusivo e é de uso geral. Por que eu quis trazer essa informação? Porque, veja bem, aquilo que é de uso geral, o exemplo, o corredor, certo? Aquilo não vai poder ser de forma alguma taxada, vai ser tolhida. Isso o STJ já disse que mesmo que sendo partes comuns e que haja algum inadimplente, algum condômino que não esteja pagando, não pode proibir. Então, ele não pode proibir o síndico não pode proibir de ele usar a piscina, mesmo que ele esteja inadimplente, se for uma parte comum de uso geral. Agora, aquela que é de uso exclusivo, por exemplo, que é o salão de festas.
ele vai poder sim estabelecer uma taxa, um valor, e esta área comum só vai ser utilizada se houver o pagamento desta taxa, perfeito? Então, condomínio edilício é um bem, certo? Onde dentro de edificações haverão duas partes, aquelas que são exclusivas e aquelas que são comuns, certo? Eu acho que de parte técnica nós vamos ficar neste primeiro momento explicando para vocês que a lei dos condomínios ela é de 1964. Então, é um mercado que, de certa forma, ele é muito tradicional, ele é muito antigo, e essa lei, ainda que existam pessoas que entendam que ela foi revogada, ela não foi revogada, não. Partes desta lei foram revogadas, que dentro do Código Civil vão estar estabelecendo ali as competências do síndico, as formas em que vão estar sendo, inclusive, a prestação de contas, e isso, então, foi somente atualizado em 2002. Veja a distância de tempo em que, de 1964, quando houve, então, a instituição da Lei de Incorporações Imobiliárias, tá? Que é a dita Lei de Condomínios, e em 2002 que foi haver, então, as alterações. Ainda em 2002, a partir de 2002, houveram mais duas alterações que instituíram, então, os condomínios de lotes e os condomínios em multipropriedade. Essas duas, uma foi em 2015 e a outra foi em 2018, e eu quero, então, mostrar para vocês que dentro desse panorama, os condomínios ainda têm muito o que mudar, existem muitas coisas ainda que vão acontecer por conta de ser uma lei muito antiga e que hoje, dentro dessas transformações, né, Covid-19 e também as questões de como a sociedade está, hoje nós vivemos a sociedade 4.0, então nós temos ainda muito o que falar e nós estamos apenas no começo desta que é uma função muito interessante. Agora eu quero mostrar uma curiosidade para vocês. Se vocês que moram em condomínios, tá? Vocês já ouviram falar que existem condomínios horizontais e existem condomínios verticais, certo? Agora eu quero que você possa responder rapidamente para mim aí, eu não estou conseguindo enxergar a interação com todas as pessoas, mas se você consegue distinguir, sem eu mostrar para você, qual é o tipo de condomínio que está na tua tela à esquerda, com essas casinhas, e qual é o tipo de condomínio que está no centro da tela. Não expliquei nenhum conceito, não falei nada sobre isso, mas é muito simples de você definir. Diga aí para mim, quem diz que condomínio horizontal é dessas casinhas que estão à esquerda? Diga eu. Agora, quem diz que condomínio vertical é este condomínio que está no centro da tela? Diga eu. Opa! E no canto você depois vai entender por quê. Por que eu estou trazendo essa imagem? Que é para já você ter uma noção de que tipo de condomínio você realmente não sabe e que agora você vai passar a saber aqui nesta que é uma super masterclass no Dia do Síndico. Por incrível que pareça, pessoal, este condomínio que é o de casas, este é o condomínio vertical. E este que está no centro da tela é o condomínio horizontal. Sabe por quê? Porque a palavra usada para designar qual é o tipo de condomínio é definida de acordo com o elemento que separa as edificações. Então, é através do plano de divisão dos bens, no caso, bens imobiliários, né? É que nós vamos ter a tipificação dos condomínios. Então, veja aqui, ó. Se a divisão entre uma casa e outra é um muro e este plano ele é vertical, este é um condomínio vertical. E se você tem aqui dentro de uma edificação, em que pese ela seja vertical, certo? Você tem a separação das unidades habitacionais por um plano horizontal, ou seja, a laje e o piso, né? O teto e o piso, este é um condomínio horizontal. E aqui é um condomínio de tipo misto, porque este é o plano que divide as unidades e também aqui vai ter o plano que divide os blocos, ok? Diga agora para mim, quem não sabia, quem não tinha essa informação,
levanta a mãozinha, diz assim, ó, já valeu a Masterclass, vou ir para casa. Não, não, não. Ainda tem muita curiosidade, ainda tem muita coisa interessante que eu quero passar para você ainda até o final desta live. Uma outra curiosidade que você vai poder responder aqui para mim. Você já ouviu falar de condomínio médico hospitalar? Você já ouviu falar de condomínio clube? Possivelmente esses dois condomínios, o segundo você já deve ter ouvido falar, são aqueles condomínios com muitas áreas comuns, piscina, playground, uma série de coisas. Mas condomínio médico hospitalar, isso é muito difícil de você ouvir. Então aqui, onde eu moro, eu nem falei onde eu moro, eu só deixei a apresentação por conta da Natália, mas no final, se tiver tempo ainda, a gente volta a falar. Eu moro hoje em Santa Catarina e em Santa Catarina tem um dos condomínios médicos hospitalares mais renomados. A síndica desse condomínio foi uma das minhas alunas, a Jaqueline Jerônimo. Se ela estiver por aí, quero mandar um abraço para ela. E esse é um tipo de condomínio que, para se administrar esse condomínio, precisa realmente de muita expertise. Condomínio clube, nem preciso falar nisso, né? Agora, quais outros tipos de condomínio? Você já ouviu falar em condomínio aéreo? Esse condomínio onde fica? Ele é nas nuvens? Não. Essa é a planta de um condomínio perto da minha casa, onde ele tem uma pista de pouso. Não é o único e nem o primeiro no Brasil, ok? Mas eu quis trazer aqui para vocês, de novo, para que um síndico possa administrar um condomínio dessa natureza, dessa envergadura, realmente é necessário ter muito conhecimento. Não é aquele cara que todo mundo confia porque ele é gente boa, porque ele é o queridão, porque ele é o amigão de todo mundo. Outro tipo de condomínio que também eu acho interessante são os condomínios logísticos e os condomínios rurais. Condomínio logístico foi aquele condomínio que as empresas de transporte tiveram a sacada de colocar todos os seus warehouses, né, os seus depósitos reunidos e dividir as despesas. Eles ficam geralmente em rodovias e para se também administrar um condomínio desse tamanho, o síndico tem que ter café no bule. Esse último, que é o condomínio rural, eu particularmente tenho uma experiência porque eu fui participar de uma assembleia para ser candidato a síndico e uma das perguntas que me fizeram era se realmente eu tinha noção do que poderia, quais as demandas seriam desse condomínio. E uma delas era a acessibilidade. Então, tinha que prever dentro da previsão orçamentária que uma patrola teria que frequentemente fazer a manutenção ou, em dia de chuva, não teria acessibilidade dentro desses condomínios. Então, dentro dessas curiosidades, quem já ouviu falar, quem já teve algum contato com esses tipos de condomínios, diga eu e vamos seguindo em frente para a gente conseguir vencer tudo. Por que eu quis trazer de novo também uma outra informação dentro do que nós estamos falando agora sobre condomínio de lotes, tá? O condomínio de lotes, ele foi através da lei de 2015 instituído por quê? Porque se estávamos falando de condomínio edilício em edificações, como que nós vamos fazer um condomínio? Como nós vamos constituir um condomínio de terrenos? E aí, em 2015, veio a lei para poder, então, pacificar essa questão, onde pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes são propriedades de áreas comuns. Resolveu. Então, se no condomínio edilício era somente por edificações, agora em terrenos pode ser feito, né, um condomínio. Só que tem uma outra discussão e uma outra diferenciação entre loteamento fechado e condomínio fechado. Por que eu trouxe essa diferença para vocês? Porque, de novo, o síndico, quando ele vai se candidatar, às vezes ele não tem noção de que ele está assumindo a gestão de um condomínio ou de uma associação. Sim, existem condomínios, entre aspas, que poderão ser constituídos por associação, se eles estiverem, então, nesse formato que é o de loteamento. Qual a diferença entre o condomínio fechado para o condomínio de loteamento? 5 diferenças básicas. Condomínio fechado. As vias de circulação são privadas, ele pode impedir a entrada de pessoas. O condomínio que paga IPTU é em cima da fração ideal das áreas privativas e das áreas comuns. E o tipo de rateio, que são as despesas que devem ser pagas pelos que estão morando em condomínio, certo? Ela é uma taxa condominial mensal. E
ele é constituído como um condomínio edilício, tem um CNPJ específico para isso, e ele é regido pelo Código Civil. Qual a diferença, então, do loteamento fechado? Ele é regido pela Lei de 6.766 de 1979, certo? Então, vai ser através de vias de circulação pública que ele vai ser constituído, não pode impedir o acesso pessoal, o proprietário paga o IPTU sobre o imóvel, o terreno mais a casa, e o rateio das despesas, ele só pode haver se houver regulamentado dentro do registro na escritura do imóvel, e ele é constituído por uma associação, ou seja, você vai participar de uma associação, você vai contribuir com essas despesas desde que ela esteja escriturado já. Condomínios em multipropriedade. Esse aí é o último tipo de condomínio que está borbulhando. Eu tive agora uma recente aquisição, fiz uma compra de uma fração de um condomínio em multipropriedade. E qual a diferença do condomínio edilício para o condomínio de lotes e o condomínio em multipropriedade? Aqui no condomínio em multipropriedade, nós não vamos falar apenas de compartilhar um bem físico estático. Aqui nós vamos falar de compartilhar a fração de tempo, tá? Mas como assim fração de tempo? Então eu tenho uma casa e eu vou dividir esse tempo com outras pessoas? Sim. Você vai dividir este tempo, inclusive já escriturado na matrícula do imóvel, já lá na convenção, e esta divisão já vai estar estabelecida na hora que o condomínio for constituído. O que tem de mais interessante neste condomínio em multipropriedade? Uma imagem aí, são os ditos resorts também, né? E geralmente eles são constituídos em lugares turísticos, em cidades que são litorâneas ou de serra, porque a pessoa não vai passar muito tempo lá nesse condomínio, ok? Qual é a grande sacada e a grande diferença que eu gostaria que você prestasse atenção que esta lei trouxe a partir de 2018? Ela trouxe a inovação de uma expressão que é a do administrador profissional. Então, está lá no 1358, isso são artigos que foram incluídos no Código Civil, certo? Então, o condomínio edilício, em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, terá necessariamente um administrador profissional. Até então, nós tínhamos a possibilidade de ter um síndico externo, a possibilidade de o síndico delegar as suas funções, e também, lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo, diz que o administrador do condomínio referido no caput desse artigo, né, será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade das suas unidades. Então, pensa comigo, um condomínio em multipropriedade, geralmente, então, são grandes estruturas, né, empreendimentos, que vão ter lá 700, 500, 1.000 unidades. E o administrador do condomínio, ele também vai ser o administrador de todas as demais unidades. Então, imagina quanto que vai ser o prolabore de um síndico que vai administrar um condomínio em multipropriedade. Está começando a sacar que o mercado ele é muito maior, ele é muito mais interessante do que parecia desde o início dessa minha apresentação. Então, eu quero falar agora sobre gestão. Não vou falar mais sobre critérios técnicos e vamos falar agora do dia a dia, do bate-bola, como que é isso. Antes de começar, eu quero fazer uma perguntinha também capciosa. Você sabe por que a maioria dos condôminos não valoriza ou não reconhece o trabalho de um síndico? Se você não conseguir responder, porque o tempo aqui é curto, tá? Nós vamos seguir em frente. No final, você faça suas perguntas e ainda se der tempo eu vou te responder. E eu vou já dizer para ti por que as pessoas não valorizam ou não reconhecem o trabalho de um síndico. Porque as pessoas não se importam, tá? Não se importam com o esforço que você demanda para levá-las ao resultado que elas esperam. Essa é a realidade. Então, elas querem simplesmente o resultado. Então, vocês que devem conhecer, de repente, um síndico que corta grama, que ele rega o jardim, ele troca a lâmpada, ele pinta o cordão da calçada. Esse cara,
geralmente ele fica muito triste quando ele ouve algumas palavras. Não faz mais do que é obrigação, está ganhando para isso, isso é uma injustiça. E agora eu quero deixar uma dica para você que ela é valiosíssima através de tudo o que nós temos feito aqui na Simplifica. Nós somos forçados a entender que se você se esforçar por tudo, dar o sangue, fizer tudo, você vai ser recompensado. Não estou dizendo que isso é uma regra sem nenhuma exceção. Nós somos treinados para achar que esse suposto esforço em nossa trajetória será premiado, mas nem sempre é assim. Às vezes as pessoas levam 10, 12, 15 horas na gestão do condomínio e nem um obrigado você ouve. Agora, para falar sobre resultado, certo? Eu queria que você entendesse dentro desta frase. Na gestão de um condomínio, o esforço é apenas um veículo. O combustível que leva de um lugar para o outro, da tua gestão, do ponto A ao ponto Z, é o resultado. E eu trouxe um videozinho que eu gostaria que você pudesse olhar e comentar se você já viu isso acontecer. Se você está achando que nós estamos naqueles filmes de Guerra nas Estrelas, enganou. Nós estamos no dia 30 de novembro, na Masterclass da Uniaselv, e você está vendo um foguete pousar de ré. Eu usava essa expressão até bem pouco tempo para dizer que foguete não tem ré, a gente tem que seguir em frente, mas essa foi uma das maiores evoluções. Isso foi conquistado por uma empresa que chama-se SpaceX, e o dono dessa empresa hoje é o maior, é o homem mais rico do mundo hoje, e ele conseguiu pousar um foguete de ré. Isso é resultado, pessoal. Bom, seguindo em frente, vamos tocar um pouco mais rápido para a gente chegar ao final e vocês terem a oportunidade de fazer algumas perguntas. Compreendendo o modelo antigo, quais os impactos na vida dos síndicos do futuro? Bom, a gestão de um condomínio, ela engloba, dentro do nosso entendimento, 6 áreas de competência, 6 áreas de formação, que aqui, se você já estiver em alguma destas áreas, você já está um ponto à frente. Então, quem é da área da administração, quem é da legislação, que é do direito, bacharel em direito, engenharia, psicologia, tecnologia e contabilidade, já tem um passo na frente. O problema é que, para você dominar, para você fazer tudo o que dentro de uma gestão de condomínio demanda, você vai ser praticamente um robô. Você vai ter que reunir muito conteúdo, muita informação. Então, a questão agora que se impõe é você saber utilizar o que é de mais importante da área que você tem de formação e aqui procurar aprofundar os seus conhecimentos, principalmente na área de gestão de conflitos, aonde é o que demanda muito mais da área da gestão de um síndico, é lidar com pessoas. O síndico tem que saber muito mais lidar com pessoas do que com as outras partes. Por quê? Porque as outras partes ele vai poder utilizar ferramentas, e essas ferramentas elas estão hoje concentradas basicamente nos celulares. O síndico do futuro ele precisa aprender a trabalhar com essa ferramenta aqui, este que é hoje o mal do mundo, né? Existem hoje 3,5 bilhões de smartphones no mundo. Os brasileiros passam cerca de 5,4 horas por dia no celular. A maior média global. Durante a pandemia, essa média cresceu 45% em todo o mundo. Ou seja, os síndicos do futuro terão que saber trabalhar não somente com tecnologia, mas também terão que saber trabalhar com o smartphone, porque não dá tempo mais de chegar em casa para passar um e-mail, ok? Algumas transformações da era Covid, e aqui dentro dessas transformações, os impactos na vida condominial, eu quero conceituar uma delas, que vai ser a que eu mais tenho carinho, que é a parte da gestão de resíduos sólidos, onde eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Agrícola de Nanquim, na China, e lá eu fui entender que é possível você fazer, sim, a segregação, a separação e toda a cadeia completa da reciclagem, tá? Mas as transformações desse século,
principalmente agora, do pós-Covid, o trabalho remoto, a educação à distância, o co-living, a gestão de resíduos, isso tudo vai impactar na vida dos síndicos do futuro. O que é o co-living? As antigas repúblicas, hoje construtoras já estão construindo prédios já num tamanho muito reduzido, que é para realmente as pessoas só dividirem aquele espaço e passarem mais tempo fora do que dentro. Outras transformações, e agora vem através de equipamentos. Se você não conhece, por exemplo, esta aqui, que é uma central de portaria remota, bem-vindo, você vai estar numa nova era de condomínios. Este que são os lockers, que são os armários inteligentes. Bem-vindo, você está numa nova era, até mesmo para melhorar a gestão de entrega de materiais, de mercadorias dentro do condomínio, que atrapalha demais a vida dos porteiros. As lavanderias compartilhadas, financiadas por grandes empresas, os mercadinhos dentro dos condomínios. E aqui, o primo do Airbnb. Uma grande discussão que chegou ao STJ e se você não acha que ou melhor, se você acha que o Airbnb deu problema, o Rently, quando chegar no Brasil, vai promover uma grande transformação também. Só bem rapidinho falando sobre esse aplicativo, só tem disponível nos Estados Unidos, ele permite que uma pessoa alugue um imóvel sem precisar ter contato com o síndico, com o porteiro, com o proprietário, inclusive tendo acesso ao imóvel por tudo o que está disponível dentro desse aplicativo. Então, estas são algumas transformações da era Covid-19 que vão impactar a vida dos síndicos. Já estamos no bloco 3, eu estou indo bastante rápido, que é para conseguir chegar no bloco 4 e ainda dá tempo para interagir com vocês. Os desafios do mercado condominial. Primeiro grande desafio, você precisa entender que é um mercado muito grande. Hoje, segundo os dados da Receita Federal, existem mais de 519 mil condomínios. Porém, esse dado ele pode estar descontinuado, ele pode estar desinformado, porque existem condomínios que foram constituídos como associações e não estão dentro desse número. E nós temos hoje 32 milhões de unidades, apartamentos, lojas, casas, e o mercado movimenta, pasmem-se, os básicos 243 bilhões de reais, e é uma cadeia que incita muita coisa, muito mesmo, gente. Bom, agora existem 3 dores que dentro desse mercado, elas são pacíficas, e uma delas eu já falei aqui, que a maioria dos condôminos não quer ser síndico do seu condomínio. Por quê? Porque acha que é muito difícil, que dá dor de cabeça, isso, enfim, e não olha e não entende isso como uma oportunidade. Problema número 2, os moradores reclamam da dificuldade de falar do síndico. Lembra daquela figurinha que eu falei? Do fantasma? Esse é um grande problema que está atingindo a todos os condomínios. E o problema número 3 é a insegurança de como o dinheiro do condomínio vai ser gerenciado, por conta disso que eu vou mostrar aqui agora. Notícias e mais notícias que são veiculadas na mídia falando sobre isso. Eu não sei se eu estou conseguindo passar aqui essa informação. Alguém pode me dar? Está passando sim? Beleza, então. Ex-síndico acusado de desviar 700 mil reais do condomínio. Tribunal de Justiça mantém condenação de síndicas. Síndico condenado a se apropriar 250 mil do condomínio. Isso, gente, não é uma regra e isso não pode caracterizar, não pode classificar todos os síndicos do Brasil. Sabe por quê? Porque tem um cara que disse que se quiseres testar o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. É bem neste aspecto que eu concordo com esse pensamento, porque não é o síndico, mas e sim, não é a função do síndico, mas e sim o caráter da pessoa que vai assumir essa função. Então, não é possível nós dizermos que todos os síndicos são corruptos, que todos os síndicos vão roubar, que eu não vou, por exemplo, eleger um síndico que eu não conheço. Eu vou ter que realmente procurar conhecer esta pessoa, dar a oportunidade para ela e assim realmente resolver este celeuma e este quarto problema. Chegamos ao bloco número 4. Tá tocando muito rápido, gente.
está muito rápido? Se estiver muito rápido, eu vou parar, que dá tempo de eu tomar uma água. E aqui eu quero mostrar para vocês, nesse último bloco, como superar os desafios e aproveitar as oportunidades desse mercado. E aqui a gente vai bater papo para que você possa sair daqui muito motivado para entrar nesse mercado, perfeito? Bom, a primeira dica seria: você precisa aprender a lidar com incertezas. Para atuar no mercado de condomínio, não tem como você viver num mar de tranquilidade. Se você quer viver, se você quer estar numa função que não tem rotina, bem-vindo. Esta é a melhor função do mundo. O mundo não será mais o mesmo e a qualquer momento outra crise poderá afetá-lo diretamente. Então, se já no mundo em si a crise da pandemia já está desse jeito, no mercado de condomínios, então, essa incerteza ela é constante. É moradores que precisam ter as suas demandas atendidas, você precisa estar preparado para as legislações que estão constantemente mudando, então você precisa saber lidar com incertezas. A segunda você precisa saber adaptar-se ao novo comportamento das pessoas. As pessoas cada vez mais vão escolher comprar pela internet. Elas vão ficar mais tempo dentro de casa. Então, se dentro de casa elas vão passar mais e você é o gestor de um condomínio residencial, você vai precisar, sim, entender qual é o comportamento delas, por que elas estão mais estressadas e promover uma harmonia, promover algo que possa resolver este ambiente, né, de convivência. Terceiro, a inovação afetará a sua rotina. Porque falei ali do Rently, falamos do Airbnb. Inovar não é criar algo novo, mas sim fazer melhor o que você já faz. Então, imaginemos que você é síndico e você agora precisa fazer algo novo, você precisa, né, trazer uma certa condição diferente para que os teus condôminos vivam melhor. Você não precisa você não precisa inventar a roda. Você sim vai ter que fazer melhor o que você já faz. E existe uma ferramenta, chama-se Net Promote Score, tá? Você vai estar fazendo um NPSzinho, uma pergunta com uma média, e esta pergunta vai responder para você o que você já está fazendo, se já está fazendo bem ou se pode melhorar mais ainda. Podemos falar sobre o NPS ainda ali na frente, se tiver tempo. O nível de atenção às pessoas, já falei, vai aumentar, porque hoje nós estamos vivendo a sociedade do consumo, a era do cliente. As pessoas hoje, elas querem fazer as coisas, elas querem estar junto com o fornecedor, com o fabricante, fazendo as coisas. E logo em seguida nós vamos entrar na era 5.0, morador 5.0. Você ainda não teve a menor noção do que é realmente essa exigência que as pessoas vão demandar. E o que é de interessante, qual é a beleza disso? É que quem gosta de trabalhar com gente, quem gosta de trabalhar com pessoas, ele vive numa constante transformação, ele aprende todos os dias e, principalmente, você cresce muito. Então, a nova forma da gestão condominial passa pelo empreendedorismo. O pensamento de uma nova cultura, ou seja, você precisa pensar fora da caixa para enxergar não só a gestão de um condomínio como uma oportunidade, mas também como um meio de transformar vidas e lugares onde você está inserido. Por que isso é tão interessante? Porque esse mercado ele está em franca expansão. Segundo o estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras, até 2030 serão necessárias 11,4 milhões de unidades para atender a população. Logo, o meio mais econômico e viável de construir essas habitações é em condomínios. Então, imagina se cada condomínio desse tiver, se cada habitação for construída em condomínio, 11 milhões dividido, e cada condomínio com 100 unidades, nós estamos falando aí mais de 100 mil condomínios. Se já tem 519 mil, nós vamos passar para mais de 500 mil de condomínios e mais... Gente, um número absurdo de pessoas vivendo em condomínio nos próximos
9 anos. É isso, né? Nós estamos em 2021, né? Não me perdi. Agora eu quero deixar uma dica de leitura para você entender os benefícios e as convergências entre gestão condominial e empreendedorismo. Porque se você entender isso, você vai ver a chave que escolheu, né? Você vai saber se você escolheu o caminho certo ou não. Você precisa ver um condomínio como um negócio. E este é um livro que eu li depois de uma indicação de um amigo pessoal e também mudou o meu mindset. Oportunidades Disfarçadas, de Carlos Domingos. Bom, cheguei e quero ver se eu tenho tempo ainda. Natália, tenho tempo ainda. Se tem alguma pergunta, a gente já poder passar essa interação aí. Como é que eu faço aqui agora, Henrique? Eu tiro minha tela. Ok. Eu vou ter que mutar agora. Mutei agora, então. Tyson? Oi. Muito obrigada. Valéria, eu quero agradecer a Valéria. Sim. Estamos de volta, tivemos um pequeno problema técnico, mas já está tudo resolvido e agora a gente vai conversar um pouquinho com o Tyson. Tyson, muito obrigada. Valéria, eu quero agradecer a você também por essa interpretação aqui para os nossos, para quem está assistindo, para os nossos surdos, tá? Então vamos lá. Agora, as perguntas, então, selecionadas do chat, tá bom, Tyson? Vamos começar, então, pela base aqui, né? Vamos de início. Então, aqui vem uma pergunta do Dalcício Moura, lá de Terezinha. Quais são os requisitos básicos necessários para que uma pessoa possa se candidatar a síndico de um condomínio? Belíssima pergunta. Pode me repetir o nome dele, por favor, ou dela? Dalcício. Dalcício. Muito prazer, muito obrigado por esta pergunta, porque é o seguinte, quais são os requisitos básicos para se candidatar? Se você fosse me perguntar como um aluno, como alguém que quer entrar no mercado realmente com propriedade, eu diria, primeiramente, conhecimento de como funciona um condomínio. Então, você precisa ter o conhecimento da funcionalidade de um condomínio, tanto na parte das edificações, quanto da parte da legislação. Depois, você ainda ampliaria o seu conhecimento para gestão financeira, gestão de pessoas.
E, por último, você iria ainda aprender a manusear os gadgets, né, os equipamentos de tecnologia, conhecer um pouco mais de como é essa funcionalidade. Agora, se você me perguntasse como um cidadão, qual é os critérios? A lei não estabelece nenhum critério. O Código Civil, ele diz que será eleito um síndico para o condomínio. Ou seja, você simplesmente levanta a sua mão dentro de um condomínio e as pessoas que estão lá elegem você. Legal, Taiso. Então, agora a gente vai para a próxima pergunta. Vamos falar um pouquinho, então, mais da área tecnológica, né? Legal. Se o síndico não se transformar conforme os avanços na era digital, quais os impactos que pode ocorrer para o mesmo? Essa pergunta veio de Capristano. Capristano, muito obrigado pela pergunta. Inevitavelmente, em qualquer profissão, em qualquer área, se não houver uma transformação, se não houver uma mudança, né, da pessoa propriamente dita, ela vai ficar obsoleta. Existe uma frase que há quem diga que ela foi dita pelo Bill Gates. Ele disse que no futuro existiriam só 2 tipos de empresas. As que fazem negócios na internet e as que não fazem negócios. Eu diria que no futuro existirão 2 síndicos, né? Aqueles que sabem administrar um condomínio diante de todas as suas transformações e seus impactos e aqueles que estão fora do mercado, né? Então, estar atento a todas essas inovações e todas essas transformações é importantíssimo, principalmente porque está mudando muito rápido. Legal, Thais. Agora a gente vai mudar um pouquinho de localização, a gente vai para Praia Grande, em São Paulo. A pergunta é do Thiago Couto Aguilar, ainda sobre a área de tecnologia, sobre os avanços tecnológicos. A portaria remota pode substituir o porteiro por operadores, diminuindo a quantidade de funcionários? Belíssima questão. E isso tem impacto diretamente na comercialização, né? A gente conhece muitas empresas, nós conhecemos o dia a dia do mercado e o que acontece com o porteiro físico, o porteiro humano. Ele é uma pessoa que ele não vai ser substituído, porém, ele vai ter uma presença menor, tendo em vista que, dependendo do condomínio, do modelo do condomínio, poderá ser observado que é mais viável investir numa portaria remota do que ter uma portaria orgânica. Entretanto, vai haver a necessidade, indiscutivelmente, de ter um operador desta portaria remota. Vai ter que ter alguém lá observando as câmeras. E aí vai demandar o quê? A necessidade deste porteiro se atualizar e as empresas, então, quando elas forem apresentar as suas propostas, porque existem condomínios, Natália, que eles não querem trocar o porteiro. É aquele condomínio de pessoas idosas, que o porteiro abre a porta, pega a sacolinha, eles querem manter aquela pessoa. Ele não vai ser substituído. Mas existem outros condomínios que eles vão substituir, mas eles precisam estar nessa constante evolução também. Essa questão da humanização, né, do atendimento para estar aproximando as pessoas, né? Exatamente. Legal, então. Agora, mudando um pouquinho de assunto, antes quando você falou de infração a leis, né? Vânia Lopes, de Salvador, Bahia, perguntou: quando o síndico é flagrado infringindo as leis condominiais, qual as penalidades para ele? Ótima! Nossa, Natália, essas perguntas são maravilhosas porque são perguntas do dia a dia, são perguntas que realmente fazem sentido e essa pergunta, ela é respondida da seguinte forma: apropriação indébita é um crime, ou seja, o síndico que pegar o dinheiro do condomínio indevidamente, ele pegar algum equipamento do condomínio indevidamente, ele, como qualquer cidadão, ele será processado e ele também poderá, com os seus bens, com o seu patrimônio, responder judicialmente.
E eu queria deixar uma dica que não está nessa pergunta, mas ela é intrínseca a ela, que assim como é por lei obrigatório que todo condomínio tenha um seguro, é importante que todos os condôminos, conselheiros, eles percebam ou perguntem se dentro da pólice do seguro contempla uma cláusula que fala sobre a responsabilidade civil do síndico por atos de desonestidade, perda de documentos ou qualquer coisa dessa natureza. Se existe uma apólice com esta cláusula, nenhum morador vai sofrer financeiramente, né? Vai ter que pagar por essa diferença desse valor que foi apropriado indevidamente. Legal, bem interessante essa área, né? Ainda falando um pouquinho de algumas questões legais. Essa é uma pergunta que apareceu várias vezes no chat, tiveram várias perguntas. Essa pergunta foi bem repetida, e eu vou ler a da Nazira Amorim, que é do Maranhão. O síndico, ele tem salário e carteira assinada? Ótima pergunta! Nazira, parabéns pela sua pergunta e tantas outras pessoas que responderam, pediram, né, fizeram esse mesmo questionamento. Síndico não é funcionário, gente. Já vou responder, assim, com um retumbante não, tá? Por quê? Porque é um cargo eletivo. A única possibilidade é se ele for contratado, e aí através de uma empresa ou até mesmo uma pessoa física, né? E aí, então, ela receber um prolabore. E mais outra dica que talvez esteja intrínseca nessa pergunta e não foi perguntada, é que precisa haver a retenção do INSS se esse síndico for, por exemplo, uma pessoa física, e esta retenção, ela é obrigatória, ela é devida pelo condomínio. Legal, obrigada, Tyson. Agora, para finalizar, então, eu vou fazer então uma última pergunta, que é a do José Roberto, de Belo Horizonte. Por favor, mencionar alguma dica para conviver com vícios de construção. Vícios construtivos? Nossa, essa é maravilhosa. Se o teu condomínio ele é novo, você ainda tem o prazo de garantia da construtora. Mas, como você falou, vício construtivo, que são os vícios redivitórios, são aqueles que são perceptíveis, eles serão percebidos apenas com o uso da coisa, né? Então, usando a coisa. Como conviver com isso? O síndico precisa realmente dominar as NBR 5674, 15575 e tantas outras que são normas de conformidades, que vão dar para ele uma orientação de como fazer as manutenções. E principalmente nesse início, se o síndico não fizer uma manutenção adequada, pode inclusive perder garantia do seu empreendimento. Agora, como conviver realmente é ter um plano de manutenção muito bem alinhado e fazer essas manutenções regularmente. Legal, Tyson, muito obrigada. Obrigada, Valéria, novamente. E então, eu vou deixar agora, então, uns minutinhos para ti, Tyson, dar as tuas considerações finais, deixar o teu recado, então, aqui para os nossos telespectadores. Ótimo, maravilha. Bom, eu quis fazer o mais rápido possível, fazer com que essa apresentação ela fosse o mais dinâmica para poder entregar mais com menos, né? E eu, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a Deus, porque Ele proporcionou esse momento maravilhoso aqui com vocês. Tem uma história muito grande com o condomínio, eu não conseguiria esgotar essa história aqui, mas eu quero já deixar um convite para vocês. No dia 11 de dezembro, vai ser online também, vai estar disponível o convite para quem está fora do Brasil. Serão 4 horas com os professores da pós-graduação. Se você não sabe, eu também não consegui dizer, eu sou curador do curso de pós-graduação de gestão de propriedades em condomínio aqui da Uniaselv, certo? Então, neste curso, você vai poder, então, aprender muito mais. E neste dia 11 de dezembro, das 9 da manhã até o meio-dia, vão estar lá todos os professores que são, assim, ó, mega top blaster das galáxias, que são experts reconhecidos pelo mercado e vão estar juntamente comigo falando sobre tudo isso e mais um pouco que nesta 1 hora, rapidão, a toque de caixa, a gente falou. Eu queria também agradecer
ao carinho e o cuidado da Natália, do Henrique, por ter passado esses últimos dias assim, se preocupando com todo este material, essa entrega que foi feita aqui para vocês, tá? Então, de coração, eu gostaria então de pedir para que vocês pudessem nos seguir nas nossas redes sociais. Simplifica. Henrique, eu consigo compartilhar essa última tela ainda? Dá tempo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Apresentar. Está aparecendo agora? Então, gente, aqui nós temos alguns dos nossos professores, professor Odilei Rocha, professor Márcio Roberto Paulo, que vai estar falando de Portugal diretamente, falando sobre os condomínios na Europa, a professora Ariane Padilha, que é psicóloga, síndica profissional, professor André Peixoto Abal, que é advogado e também é proprietário de administradora na Dubai Brasileira, a cidade que mais tem densidade de condomínio, né? É o terceiro metro quadrado mais caro do Brasil, Balneário Camboriú. E este evento vai acontecer, então, como eu disse, no dia 11 de dezembro, a partir das 9 horas. No nosso Instagram vai ter lá o link para você se inscrever. Eu quero pedir também para você se inscrever no nosso canal, no YouTube, tem muito conteúdo lá. Eu dou aula todos os dias às 7 horas e 7 minutos da manhã para alunos da Simplifica espalhados pelo Brasil afora, no nosso perfil do Instagram, @simplifica com N de navio, EAD, e você vai estar lá vendo muito conteúdo relevante e que faz todo sentido. E a gente sempre encerra todas as manhãs com uma frase categórica, né? Afinal de contas, a vida em condomínio, ela pode ser muito, mas muito mais simples se você, né, deixar de complicar. Complicar para quê? Simplifica. Era mais ou menos isso. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigada, Taiso, por trazer esse conteúdo tão rico para os nossos acadêmicos da Uniaselv e para a nossa comunidade externa também de todo o Brasil. A Uniaselv fica muito feliz com a sua presença e o nosso obrigada, o nosso grande agradecimento por essa aula incrível que você deu. Boa noite e obrigada.